comum a gente ouvir que o Brasil possui biodiversidade muito rica. Infelizmente, também estamos acostumados a ouvir que as agressões ao meio ambiente estão colocando a vida do nosso planeta em risco. Estamos aqui no Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da UFSCar para conhecer o trabalho de uma pesquisadora que foi aluna da primeira turma de Ciências Biológicas dessa universidade. Como professora da UFSCar, realiza pesquisas para conhecer os ecossistemas, entender como eles funcionam e levantar como as agressões ao meio ambiente dificultam a nossa vida no planeta. Estamos falando da professora e pesquisadora Odete Rocha. Vamos conhecer um pouco mais desse trabalho no De Cara com Feras, que começa agora. Olá, professora Odete. Eu gostaria de saber quais são as áreas que a senhora pesquisa dentro da ecologia. É principalmente a área de ecologia aquática, e nós fazemos pesquisas em lagos, rios, represas, vendo a qualidade da água, poluição da água e a diversidade, a biodiversidade. Então nós estudamos as comunidades, as plantas aquáticas, os peixes, o plâncton, que são aqueles pequenos organismos que ficam flutuando na água, e uma outra comunidade que nós chamamos a turma do fundão, que são aqueles que vivem no fundo dos lagos, sobre o sedimento. E também fazemos algumas pesquisas aplicadas, né? É uma área chamada ecotoxicologia aquática, onde nós verificamos se a água ou o sedimento de alguns sistemas que já estão poluídos, se eles são tóxicos aos organismos. Então, águas que recebem os efluentes orgânicos que vêm do esgoto, seja o esgoto doméstico ou os efluentes de indústrias, né? Em geral, tem uma quantidade enorme de bactérias, mas as bactérias também respiram. Então, elas consomem o oxigênio da água e, às vezes, liberam algumas substâncias que são tóxicas. Nós estudamos outros problemas, como a existência de resíduos de fármacos, né? Muitos medicamentos eles são descartados no lixo, né? Ou então eles são colocados mesmo em locais próximos a corpos de água e depois eles vêm para a água e acabam afetando os organismos que vivem, né, nas águas e podem afetar os seres humanos. Existe algum problema aqui na região que envolve a ecotoxicologia? Existe sim. Então, tem alguns estudos que foram realizados na USP, aqui em São Carlos, que mostraram a ocorrência de hormônios na água do rio Monjolinho. Os hormônios, atualmente, eles vêm principalmente das pílulas anticoncepcionais, né, que são depois descartados ou eles fazem parte da excreção humana, da urina, e acabam sendo levados para os corpos de água. E eles afetam os peixes. Então, os hormônios femininos, eles acabam afetando os peixes de sexo masculino e eles se tornam estéreis. Então, de 20 peixes que foram testados, 17 produziam um hormônio chamado vitelogenina, né, porque eles estavam sendo estimulados. E com isso eles diminuem a capacidade de reprodução e os estoques de peixes vão sendo diminuídos. Nós sabemos também que existem organismos geneticamente modificados, né, que estão sendo fabricados para alguns tipos de usos, né, e sabemos muito menos sobre o efeito deles no organismo, nos organismos ou nos ambientes naturais, porque eles ainda são muito recentes e as pesquisas ainda estão no princípio. Essas substâncias produzidas em laboratório são chamadas transgênicas? As substâncias não, as substâncias normalmente elas são produzidas pelos organismos, mas esses organismos geneticamente modificados, né, eles são transgênicos. Esse termo já é utilizado para organismos que foram modificados. As mutações e que levam ao surgimento de alguns organismos diferentes podem ocorrer naturalmente também, principalmente os raios ultravioleta ou então as radiações, né, de elementos que são radioativos podem desencadear, né, o aparecimento de mutações e poderiam ocasionar problemas. Mas os que nós tememos são geralmente esses que são modificados intencionalmente. Muitos transgênicos não causam nenhum problema, alguns causam. E nós precisamos de muito mais estudos para estar seguros, né, sobre a utilização de transgênicos.
Existe alguma substância, alguma toxina principal que causa prejuízo ao meio ambiente ou todas elas desencadeiam esses problemas? A quantidade de compostos que causam problemas é enorme. O homem, nas últimas décadas, né, ou no último século, no século passado e nesse, a cada dia são colocados novos compostos no mercado. Eles são testados, mas são tantos, eles são testados de uma forma limitada. Então nós vivemos numa época em que são milhares de novos compostos todo o tempo que estão sendo colocados e eles interagem entre si no ambiente. Mesmo que isoladamente eles não causem nenhum problema, quando eles estão juntos no ambiente nós não sabemos o que pode acontecer. E todos os metais, na verdade todos os compostos, em baixas concentrações eles podem ser essenciais, necessários à vida, e acima de outras concentrações eles se tornam tóxicos. As pesquisas que a senhora desenvolve também podem criar espécies que combatam essas agressões ao meio ambiente? Nos ambientes aquáticos, nós podemos primeiro tentar remover os sedimentos que estão poluídos, eliminar as fontes de poluição para a água e depois que o corpo da água já está um pouco mais limpo, reintroduzir espécies de peixes, espécies de plantas ou esses pequenos microcrustáceos que antes existiam e depois desapareceram, eles podem ser reintroduzidos, né, e se eles sobreviverem, eles recomeçam a reconstituir as cadeias alimentares, as comunidades aquáticas. É difícil reconstituir toda a comunidade, toda a biodiversidade que existia antes. Mas muitas vezes a gente consegue recuperar 70% da diversidade. E isso já é alguma coisa bastante boa, né? Esses animais, todos esses seres vivos recolocados na natureza, eles só são recolocados quando se tem algum material genético ou tem como colocar eles novamente de outra forma? Não. Na verdade, é preciso ter aqueles mesmos indivíduos em algum outro lugar, né, para trazê-los para o laboratório, para criá-los e recolocá-los. Então, é possível que daqui a alguns anos, só a partir do DNA, seja possível, né, desenvolver clones de organismos e recuperar seres que já foram extintos, que desapareceram da natureza. Nós ainda não temos sucesso com isso. Então, atualmente, o que nós podemos fazer é quando nós temos uma espécie que foi extinta localmente, ela não foi extinta da face da Terra, mas ela ocorria num lago, num determinado rio, e dali ela desapareceu, devido à poluição ou à contaminação com algum problema que eliminou aquela espécie, mas ela ainda ocorre em outras localidades. Então, nós podemos cultivá-la, né, ter um grande número e recolocá-la naquele ambiente, depois que o ambiente foi recuperado. E por que algumas espécies de peixes, por exemplo, não poderiam ser usadas para recuperar o rio Tietê, na cidade de São Paulo? Porque o ambiente ainda não foi recuperado. Então ele está num processo, existe um programa bastante grande, né, de tentativa de recuperação, e já houve uma pequena melhora, mas muito mais é preciso ser feito. Então é feito o chamado monitoramento, né, e quando as condições já melhoraram o suficiente, as espécies podem ser trazidas e reintroduzidas. Hoje, se nós levarmos as espécies de peixes que existiam no Tietê há décadas atrás, elas não sobreviveriam. Não há oxigênio suficiente, existem muitos metais, muitos compostos tóxicos, né, elementos tóxicos na água que não permitem a sobrevivência das espécies. E ainda existe algum ser vivo no rio Tietê? Existe sim, né? Peixes é bastante difícil, os peixes são mais exigentes, eles exigem uma quantidade de oxigênio bastante grande. Só que o que nós observamos é que o número de espécies é muito pequeno comparado com o de outros rios que estão em melhores condições. E são principalmente esses organismos, como as bactérias, os fungos, são os predominantes. Mas também nos sedimentos nós encontramos algumas larvas de insetos, como larvas de um tipo de pernilongo, né? Vários pernilongos, que são mais resistentes à falta de oxigênio, porque eles possuem hemoglobina, né? E a hemoglobina, então, eles absorvem mais oxigênio e são mais tolerantes. E na água também isso acontece? Também, na água também. Então, plantas aquáticas, elas são colocadas
em águas ou em efluentes que são muito ricos em nutrientes e que iriam poluir o rio abaixo. Então é comum nas estações de piscicultura, onde uma concentração de peixes é mantida, muitos peixes, né, em um espaço muito pequeno, a água que sai, aquilo que nós chamamos de efluente de piscicultura, ela contém muito nitrogênio, muito fósforo, matéria orgânica da excreção dos peixes, e essa água, em geral, ocasiona problemas quando ela é despejada diretamente nos rios. Então, em algumas localidades, é feito um outro tanque logo abaixo, né, do ponto onde essa água da piscicultura sai, e são colocadas as macrófitas, as plantas flutuantes como essas que nós temos aqui, né, por exemplo, e que elas absorvem uma quantidade muito grande de nutrientes, e depois que passa por esse banco de macrófitas, né, de plantas, a água sai muito mais limpa. Quando eu estava pesquisando os trabalhos que a senhora desenvolve, eu vi que existem micro-organismos que podem ser usados em inseticidas biológicos. O que são eles? Na verdade, né, algumas plantas podem ser utilizadas como inseticidas biológicos porque elas têm compostos, né, que são tóxicos a outros organismos. Nós tivemos um estudo muito interessante sobre espécies invasoras. Hoje no Brasil, no mundo todo e no Brasil também, vários dos nossos rios e represas, lagos, eles estão sendo invadidos por espécies chamadas espécies exóticas. São espécies, chamamos de espécies exóticas, espécies que não são parte da fauna nem da flora nativa do Brasil. Então nós buscamos algum produto natural que seja prejudicial, que seja tóxico àquele organismo, né, e que não seja tão tóxico às outras espécies nativas. Então é nessa linha que nós pesquisamos aqui algum produto natural de preferência, porque ele degrada, né? Testamos se ele não é tóxico aos organismos nativos e aí nós utilizamos para controlar essas espécies exóticas, invasoras. Eu notei que durante a senhora ia respondendo a outra pergunta, a senhora falou que não existe o não tóxico, existe o menos tóxico. Como que a senhora poderia explicar isso para a gente? Quando nós estamos buscando uma substância que mate um determinado organismo, ele tem que ser uma substância tóxica para matar. É muito difícil encontrar um que mate apenas uma espécie e não mate as outras, principalmente porque as espécies que nós queremos matar, elas são muito resistentes. Então, o mais provável é que nós vamos primeiro matar as nativas todas, que são mais sensíveis, e depois, em concentrações mais elevadas, é que nós vamos conseguir matar aquela espécie, que é a espécie problema, e que geralmente é uma espécie resistente. Então, nós buscamos alguns produtos que, quando matam os organismos, é muito difícil achar um que não mate, que seja específico para aquele alvo, né? Mas que ele mate o menor número possível de espécies, ou que mate espécies que a gente possa trazer de volta ao ambiente facilmente. Muitas vezes eu tenho um trecho de um rio ou um reservatório onde eu sei que ao aplicar aquela substância tóxica, as espécies nativas serão eliminadas também. Mas depois que a espécie exótica, que é o problema, for eliminada, eu posso de uma outra localidade trazer e reintroduzir novamente a espécie nativa. A senhora foi aluna da primeira turma de biologia da UFSCar e fez sua carreira nessa universidade. O que mudou em termos de preservação ambiental durante esse tempo? Muita coisa. Naquela época, né, sempre houve na universidade uma preocupação com a preservação ambiental. Eu digo que sempre que tem biólogos por perto, existe essa preocupação. E aqui, a universidade começou com 2 cursos, engenharia de materiais e a biologia. Então, eu diria que ao longo da história da universidade, a área de biologia foi uma área bastante presente, né, e essa preocupação com o meio ambiente tem sido uma constante. Aqui no Cerrado da UFSCar, né, já foram descritas quase 100 espécies novas, né, de insetos. E são famílias, até nível de família diferentes. E que, por enquanto, muitas dessas espécies só ocorrem aqui. Provavelmente elas ocorrem em outras áreas do Brasil, mas ainda não foram encontradas. Então, só isso já é uma razão muito grande para que elas sejam preservadas. E isso também estimula muito aos alunos dos cursos de ciências biológicas, né, e outros alunos da universidade, né,
a preservarem o ambiente, a buscarem soluções para os problemas. Então, os engenheiros não são só os biólogos da universidade. Os engenheiros, por exemplo, eles têm aulas de ecologia, né? Eles têm aula aqui na área biológica e eles se tornam muito interessados em, no futuro, quando eles forem pesquisadores, desenvolverem novos processos, novos materiais, que esses processos de produção dos materiais não sejam poluentes. Então, acho isso muito importante, né? Acho importante ter acompanhado esse desenvolvimento, né, o despertar do interesse pela preservação do ambiente. Bem, professora Odete, obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Nós é que agradecemos e até o próximo De Cara com Fera.